Nós vamos tirar todo o mito, desmistificar tudo sobre leilão judicial para vocês. A gente quer que vocês se sintam confiantes. Oi, Márcia, obrigada pelo retorno. Boa noite. Ananda, vambora? Vou aceitar aqui, hein? A doutora Ananda já disse que está pronta. Entra. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Gente, eu fico muito perto da câmera. Eu fico com um rosto grande. Coisa de mulher, né, Ana? Eu gosto também de ficar perto assim da câmera pra todo mundo ver e pra eu enxergar também, né? Porque eu sou míope. Boa noite! Nossa segunda live juntas. Muito obrigada. Tô feliz. Que agradeço o convite. Acredito que vai ser muito melhor, né? A gente está melhorando nesse negócio de live, eu acredito, né? E Foi. muito honrada por você aceitar o convite. Para quem não conhece a doutora Ananda, eu coloquei, né, no post, você está como vice-presidente da Comissão de Leilões da OAB da Barra, né? É Isso. especialista no direito imobiliário e em leilões, né? Mas todo o direito imobiliário. É uma amiga que o Instagram me deu, e eu não te largo. Se depender de mim, eu não te largo. Agora, se depender de você, tudo bem. Também não. Né? Eu Não, respeito. imagina! Um presente desses, quem é que larga? Mas eu sou muito feliz de ter te conhecido de verdade, porque Bem. você é uma ótima pessoa, uma ótima profissional. A sua história é muito linda, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer, daí de conversar. Ainda não, eu estou muito triste com você. A única coisa que eu sou triste com você é que eu ainda não conheço a sua mãe, né? A sua mãe é minha seguidora, eu amo sua mãe, né? Mas só online, mas a gente tem que marcar nosso encontro, eu já falei para ela. É verdade. Mas você, essa profissional toda, está aí atuando nos leilões. E aí, uma coisa interessante, pessoal, a doutora Nanda, como atuante lá na comissão, você deu uma palestra sobre due diligence, né? Foi. Que eu tive o prazer, né, de assistir, foi excelente, foi muito conteúdo. E aí, quando eu estava organizando, né, essa agenda de lives para falar sobre leilão judicial, eu falei, poxa, eu não tenho outra pessoa que não seja a doutora Nanda para falar sobre esse assunto de pré-arrematação e pós-arrematação em leilão judicial. Antes de eu passar aí a palavra para você, enquanto o Instagram está chamando o pessoal, eu quero explicar por que a gente está falando só de leilão judicial. Porque o leilão judicial, algumas pessoas têm muito medo, né, do sistema judiciário. O Tribunal de Justiça demora muito, é muito problemático. Isso é uma coisa que vai ser prolongada. Eu não quero associam a ter dor de cabeça por ser leilão judicial. Então, assim, o objetivo da live é a gente esclarecer, dizer que existe um mercado aí de leilões que você pode entrar, deve entrar, mas com segurança, com confiança. Né? E tem muitos imóveis que estão sendo vendidos em leilão judicial e as pessoas desconhecem. E aí preferem aqueles leilões de bancos, leilões da Caixa, do Santander, de retomada, e ignoram o leilão judicial. E hoje você vai tirar todas as suas dúvidas com a doutora Nanda, comigo, né? Não vai ter mais medo de leilão judicial, mas para você participar de um leilão judicial, você precisa ter alguns cuidados que são antes da arrematação, né? Esses cuidados você precisa ter antes da arrematação. E a gente vai falar um pouquinho da pós-arrematação, como é que acontece depois que você arremata um leilão judicial. Sim. Então, doutora Nanda, faça aí sua abertura, se apresente, pode ficar à vontade. Ó, ela palestrou, gente, sobre esse assunto. Eu falei para ela, doutora Nanda, a live é sua, pode ficar à vontade. Que eu vou aprender, a gente vai aprender. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite. A Priscila foi a primeira pessoa que eu chamei para fazer uma live comigo no Instagram, então faz muito tempo que a gente não faz uma live.
E também agradecer os elogios, fico lisonjeada, viu? Obrigada, e é recíproca também. Eu quero sempre ter você por perto, porque além de uma profissional maravilhosa, também é uma ótima amiga. Eu sou advogada, como a Priscila falou, atuo em direito imobiliário e leilões de imóveis, principalmente. E é muito importante que a gente tenha realmente o conhecimento em relação aos leilões judiciais, porque eles não são o terror que as pessoas põem, né? Eu vi, infelizmente eu não consegui assistir toda a live ontem, mas eu vi um pedacinho e eu ouvi vocês falando sobre as pessoas querendo dizer, estão tirando de alguém a casa, estão tirando da pessoa, mas a gente tem que entender que tem alguém que deixou de receber também, né? O credor deixou de receber e às vezes é uma verba alimentar. Um dia desse eu estava vendo um processo que era o pai deixou de pagar, constituiu outra família e deixou de pagar as pensões alimentícias da filha. Então o imóvel dele, aí ele foi embora, foi morar para Portugal e tudo, e mesmo assim parou de pagar. E aí o imóvel dele daqui do Rio foi leiloado. E aí ele não queria, tentou embargar, tentou. Só que também o que acontece aqui? Um parêntese. Também não adianta você chegar e esperar que qualquer generalista consiga fazer as coisas certinho ali no processo do leilão. Porque o especialista, ele sabe exatamente que recursos usar, quando que ele pode falar tal coisa, ao invés de embaralhar o processo e o cliente dele não conseguir a defesa necessária, né? Mas nesse caso, ele realmente não tinha como defender, ele só poderia pagar as pensões. Como ele não pagou, ficou um montante tão alto que o imóvel que o imóvel dele foi leiloado. Então, não é só lobo mau querendo, coitadinho das pessoas que não, tem pessoas que deixam realmente outras pessoas em situações difíceis. Então, a gente precisa, o leilão ele vem como uma forma de melhorar para todas as partes, né? E aproveita quem é investidor e quem conhece de leilão. Então, gente, essa primeira parte, o due diligence, é toda aquela análise aprofundada que a gente faz antes do leilão. E por que eu considero ela a parte principal? Porque é lá que você vai analisar quais são os riscos que aquele leilão pode te trazer. Porque assim como investimentos em bolsa de valores, em tesouro direto, ou qualquer outro tipo de investimento que a gente conheça dessa forma, através de corretoras imobiliárias, a gente também tem, assim como esses outros investimentos, a gente tem os perfis de investidores. Então, eu tenho aquele que é mais contido, eu tenho um que é moderado e outro que tem um apetite a risco maior. Então, eu costumo dizer que não existe leilão ruim. Existe leilão que não é para você. E como você vai saber que o leilão é para você ou não? Fazendo due diligence, a análise prévia antes dele acontecer. A gente vai analisar o quê? O edital de leilão. Vamos analisar o devedor. Vamos analisar o credor. Todo mundo que está envolvido ali. Para ver se, primeiro, o leilão está sendo feito correto. Tá? Isso aqui é muito importante. Porque acontece do cartório judicial, às vezes, não intimar uma pessoa que realmente precisa intimar. Então, o leilão pode ser nulo. E aí, o seu advogado, quando ele for analisar tudo isso, ele vai te dizer, olha, esse leilão aqui, ele é nulo. Ele vai ser nulo em algum momento, então não vamos participar. Já tem outros leilões que acontecem. Tem um imóvel que tem muitas penhoras, tem vários, o cara é devedor de várias pessoas e aquele imóvel está sendo penhorado em vários processos. Será que é interessante nesse leilão ou no outro? Então, assim, primeira coisa que eu converso com os meus clientes é
quem quer investir em leilão tem que ter paciência. Esse é o segredo do leilão. Não adianta você ser afobado e, eu quero investir, Você pode começar com... Porque você está em busca de oportunidades, né? E por mais que os leilões sejam uma oportunidade, é o que você está falando. Vai ter que analisar o seu perfil e ver se aquele leilão, aquele imóvel vai atender para aquilo que você está procurando, se é para locação, se é para sua moradia, né? Exatamente. Então, por isso que tem que ter essa avaliação, e é importante aqui, enquanto você está falando, Ananda, eu estou pensando, se a pessoa que nunca teve experiência em leilão, e principalmente quer participar de um leilão judicial, é importantíssimo nessa diligência prévia que a gente está conversando aqui, ela ter a ajuda de um profissional. Porque nem sempre ela vai conseguir identificar dentro do edital algumas informações importantes. Por mais que a gente vai dar aqui algumas dicas, né, para ela não errar, para ela se atentar em alguns pontos, é importantíssimo, gente, isso na diligência prévia. Na pós-arrematação no leilão judicial, você precisa ter um advogado. Isso é fato. Mas antes de arrematar, você também precisa perguntar ao advogado. O que acontece muito, né, que chega aí para vocês, a pessoa entra no site, arremata o leilão, eu quero esse. E aí comprou uma bomba, né? Comprou uma coisa ruim, joga no colo do advogado e resolve aí para mim. E se tivesse feito essa diligência prévia, não teria evitado um grande problema, né? Eu vi um caso que a pessoa arrematou um leilão judicial de um imóvel que tinha alienação fiduciária e ela arrematou por 100 mil. Inclusive, esse caso, acho que a gente vai conversar amanhã com a doutora Luísa. E ela comprou felizona. O imóvel vale 200, comprou por 100 mil. Só que o arrematante ficaria responsável pela alienação que estava parcelada, que estava financiada. Então, na verdade, ela não comprou barato, ela comprou uma dívida e ela não sabia. Se ela tivesse visto isso na diligência prévia, ela teria evitado isso e nem teria arrematado aquele imóvel, né? Exatamente. Além disso, é importante a gente observar, porque no edital vai estar lá a data, o local, as características do imóvel, quantas praças tem. Isso também é importante. Por quê? Porque a gente tem alguns leilões que acontecem em 3 praças, né? Que é de recuperação judicial. Então, de massa falida. Então, é importante a gente observar tudo isso. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas têm que observar muito bem antes do leilão, antes de participar do leilão, que tipo de leilão é aquele. Como você falou, esse aí você comprava uma parte e continuava pagando aquele financiamento. Aí a gente o arrematante não ficaria isento das dívidas. Ele tinha dívida. Ainda tinha dívida, além do financiamento. Sim. Que aí foi uma bomba. Porque ainda tem isso, a gente tem que observar se as dívidas, elas se subrogam no preço que você já está pagando, e aí você já paga as dívidas e já compra, e é uma beleza, ou se você vai ficar responsável por essas dívidas, como IPTU, condomínio, etc. Né? Mas e quando as dívidas elas subrogam-se com o preço ali do leilão, isso é informado no edital. Isso a gente está falando do leilão judicial, gente, é expresso, tá? Os débitos serão subrogados no valor lá do leilão, conforme o artigo do CPC. Se o arrematante estiver responsável, vai estar expresso. O normal é deduzir, o normal é subrogar. E é importante a gente incentivar essa parte para o investidor, para o arrematante. Arrematar em leilão judicial, não sei se a gente pode dizer 99%, que você não vai pagar os débitos do imóvel, como IPTU e condomínio, que são as dívidas próprio terreno. Não sei se a gente pode afirmar, mas é quase isso, 99%. Você pode comprar que você não vai pagar os débitos, você só vai pagar o valor do imóvel. Mas, quando o juiz quer que o arrematante pague
vai estar expresso isso no edital, tenha certeza disso. Mas sempre é bom verificar com o especialista, analisar, tirar dúvida, perguntar ao leiloeiro, gente, pode mandar e-mail para o leiloeiro, pode ligar para o escritório do leiloeiro, que ele vai te responder e sanar essa dúvida. Pode falar, Ana. Gente, desculpa, eu acho que o cachorro aqui dos vizinhos está fazendo uma confusão. Deixa eles não estão atrapalhando não. Então, tem realmente isso. E uma coisa que a gente tem que verificar é que, por exemplo, no leilão está dizendo, Ô, no leilão Rodrigo, postal oi, está dizendo. Rodrigo. Peraí, desculpa, Nanda. Deixa eu só, porque tá entrando um pessoal aqui, ó. O Rodrigo entrou, o Rodrigo, nossa, ele é especialista em judicial. A leiloeira Juliana, a sua mãe. Tem bastante gente aí na live, a Débora. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, de verdade, tá? E já que eu te interrompi, Nanda, desculpa. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nesse balãozinho aqui com ponto de interrogação, que no final da live a gente responde para vocês, tá bom? Pode falar, Nanda, desculpa. A gente estava falando do quê? Das dívidas, né? Se subrogam ou não. É muito importante a gente ver essa palavrinha lá no edital. Porque a gente vai fazer a análise dos credores, que é importante, mas e se os credores tiverem um débito, um crédito a cobrar maior do que o valor que está ali da arrematação? Aí Nossa, pode essa é uma ser pergunta que recorrente. passe, entendeu? Aí você tenha que arcar. Então, por isso que é importante a gente ter um especialista do lado, porque ele vai fazer essa análise não só do edital e daquele processo, mas ele vai procurar em outros processos, outros credores, para ver se há uma dívida maior que possa ou não passar para o arrematante. Em regra, não acontece, mas a gente tem que trabalhar também com os riscos, né? E é para isso que a gente faz a diligência prévia, para a gente prever os riscos que podem acontecer. Eu ouvi, não sei quem foi que falou, enquanto você lembra aí. Eu não sei quem foi a pessoa aqui, mas eu vi na internet uma frase interessante, né? Que o investidor em imóveis, ele tem que ter uma mentalidade de investidor e não de patrimonialista. O que que a pessoa quis dizer com isso? Que às vezes a pessoa, ela cisma com aquele, eu quero aquele imóvel, né? E só pode ser aquele. Então ela está tendo essa visão de patrimonialista. Se ela não quer, se ela está querendo comprar um imóvel para investir, então se aquele imóvel ali, as contas, que nem a Samanta disse ontem, as contas estão dizendo o contrário, a viabilidade jurídica está dizendo o contrário, gente, pula para outro. Existem outros imóveis. Se você tem esse apego a um determinado imóvel ou então a uma determinada região, então você tem que analisar se você realmente está tendo uma mentalidade de investidor, vamos dizer assim, né? E até é engraçado eu, leiloeira, falar isso, porque a gente, leiloeira, a gente quer vender, isso é fato, né? Tem leiloeira aqui, amiga minha, que a gente está aqui. O Rodrigo está dizendo, não pode se apaixonar pelo imóvel, tem que se apaixonar pelo lucro. É isso aí, Isso aí. Rodrigo. Então, a gente, leiloeira, a gente quer vender, mas, gente, existem milhares de imóveis indo a leilão, vários imóveis indo a leilão. E teve um leilão uma vez, não, tem uns 3 anos atrás, que um cliente queria comprar, e aí eu liguei para o leiloeiro para tirar uma dúvida, porque para saber, né? Tem muita gente cadastrada, como é que tá? Foi uma coisa tipo assim, porque eu estava estranhando, não estava tendo muito movimento no leilão online. Aí ele explicou, falou, olha, esse imóvel tem uma dívida tal, se você arrematar vai te dar dor de cabeça. E eu agradeci a ele, eu falei, poxa, muito obrigado. Ele sendo leiloeiro, eu falei, poxa, muito obrigado por você ter avisado. E a gente não tinha visto, a gente não viu, né? E ele gentilmente foi e falou. Então, assim, até nós leiloeiros, a gente quer vender, a gente tem interesse em vender, mas a gente não quer ter um problema para a gente. Sim. Até mesmo porque, dependendo, se tiver nulidade no leilão, a gente vai ter que devolver a comissão. Então, a gente quer fazer uma venda limpa. Então, se você investidor, você não pode ter apego ao imóvel, você tem que ver lucro, né? Que nem o Rodrigo falou aqui. Vai, Ana.
Exatamente. Joguei para você agora. Essa questão do apego ao imóvel não pode ser emocionado, né? Não pode, Isso. é esse meu imóvel, pronto, acabou. A menos que você pense. Tem um único detalhe que eu acho que a pessoa pode se apegar um pouquinho, que é o quê? Aquele leilão, ele tá redondo, tá tudo ok, maravilhoso. Então, se você tem um apego e o leilão tá ok, tá com a bandeira verde para você seguir, tenta arrematar em primeira praça. Porque às vezes a pessoa, eu quero o mais barato possível, vou para a segunda praça, não sei. E na segunda praça tem uma concorrência que ultrapassa o valor da primeira praça. E às vezes você ia arrematar ali sem concorrência na primeira. Então, Isso, porque às vezes também, nem sempre, isso é uma coisa que é ruim de eu dizer, mas é verdade. Nem sempre o valor da avaliação ele é real, né, com o que bate no mercado. A avaliação foi feita pelo oficial de justiça. Então, às vezes, foi feita uma avaliação ali com o valor tá um pouquinho abaixo ali da margem de mercado. Você quer comprar um imóvel para morar, né? Ele tá redondinho, tá verdinho ali. E você sabe, se for para o segundo leilão, vai ter briga e vai chegar quase ao valor da avaliação. Então, você tem a chance de comprar no primeiro leilão e ainda de forma parcelada, né? sim, Porque ninguém vai brigar, então você ainda tem uma chance de comprar parcelado. Então, até isso o especialista, né, o advogado, na diligência prévia, pode te dar essa orientação e abrir os seus olhos, né? é verdade. Essa parte do parcelado é muito interessante no leilão judicial, porque ele acontece em até 30 vezes e sem juros. Sem juros e sem consulta ao SPC e Serasa, né? Sem consulta crédito, você não vai consultar o score, nada. Nada com os forms, mesmo com o nome A sujo, você entrada de consegue no fazer mínimo uma vinte e cinco por proposta. cento e aí você vai pedir o E parcelamento, né? agora, Nanda, uma dúvida que muitas pessoas têm em leilão judicial. Quando o imóvel tem muitas penhoras, né? Isso é identificado também antes de você arrematar. Às vezes o investidor vai lá, olha a matrícula, meu Deus, mas quanto de penhora? Isso vai dar dor de cabeça, não quero. É assim que o investidor tem que pensar. Vamos falar um pouquinho dessas penhoras aí na diligência. O que você acha? Olha, eu acredito que cada caso ele tem que ser observado de maneira individual. Mas se a gente for pensar assim, de uma maneira geral, tem várias penhoras ali, mas os outros processos não estão andando, tá parado. A penhora não vai ser um problema, entende? Eu acho que tem problemas maiores do que ver um imóvel que tenha várias penhoras na matrícula. Porque a penhora, depois que você arrematou, a arrematação ela é uma forma de aquisição originária da propriedade. Ou seja, você não vai ter uma relação anterior com uma pessoa, o A está vendendo para o B e eles vão ter ali uma ligação. Não. É como se você chegasse e pegasse aquele imóvel para você. Então, o que veio antes essas penhoras, por exemplo, podem ser anotadas, que a gente fala, no rosto dos autos, que é as pessoas, os credores de outros processos, eles têm que ser intimados do leilão. Essa Sim. que é a parte mais importante. Então, se tem ou não penhora, isso daí vai ficando para depois. O importante é que quem tenha credor que tenha penhora averbada na matrícula seja intimado. Isso aqui é essencial. Se você viu que tem uma penhora lá e o credor dessa penhora não foi intimado, o leilão vai ser nulo. Então Sim. você E o executado também, né? Já que você está falando de intimação, isso acontece muito, tá, pessoal? Se você quer arrematar um imóvel em leilão judicial e, né, fez todas as análises lá, viu tudo certinho, é esse, eu quero esse. É necessário você avaliar as intimações. Se aquela pessoa que está sendo executada, ela foi intimada. No caso do espólio, né, se a pessoa for falecida, se os herdeiros foram intimados, se a pessoa for casada, se o marido foi intimado. Por quê? Todo esse pessoal aí da parte que representa a pessoa do executado, elas também têm preferência na arrematação. Então,
se a pessoa arrematou o imóvel e não teve a intimação, desculpa, não teve a intimação devida, com certeza, se o executado entrar com a ação lá com embargos nos 10 dias lá, esse leilão pode ser anulado, né? E aí vai ter todo um transtorno no processo processual por causa de um erro de falta de intimação. A Juliana está aqui agora na live, está escrevendo, Ju. Ó, estou com um processo com 64 penas da matriz. Deus te abençoe, Ju. Deus te abençoe, porque nem eu queria esse leilão. Ela está falando aqui também que ela está intimando agora, ó, os credores. Os credores? Ai, meu Deus, minha luz vai apagar. Então, é importante, nós leilões, nós temos muita preocupação com intimação, porque a gente não quer que o leilão seja cancelado, a gente não quer que o arrematante tenha problemas. Deixa eu só ligar aqui minha tomada, só sentir. Isso realmente é uma coisa que a gente tem que prestar mais atenção, é nas intimações. Olha, 64 em 1 é 64 penhoras em um único imóvel. Será que esse imóvel vai ser arrematado? Hein? Até eu vou querer saber depois. Vou perguntar para a Juliana. Às vezes o número de penhoras ele vai dar, na verdade, um trabalho ali para o advogado no pós-leilão, né? Mas aí não precisa se assustar com as penhoras averbadas. Isso. Bom, então a gente falou de intimação, falamos de penhora. Qual é outro detalhe importante que tem que ser visto aí antes da arrematação? Falamos A gente tem que ver o que é realmente que está sendo leiloado. Como assim? Se é a propriedade, se é a nua propriedade ou se é uma fração do imóvel. Hoje em dia já é bem difícil a gente encontrar leilões de fração. Mas é bom a gente observar, né? É a hora de ver todos os riscos. Então, se lá está escrito que está sendo penhorado, sei lá, 50% do imóvel, 70% do imóvel, talvez não seja interessante para você estar em condomínio, que a gente chama, né, com copropriedade, com um estranho que você não conhece. Não conhece. Mas eu já vi casos que aí é que entra a necessidade de... Vamos ver se minha luz vai ficar acesa, porque desligou aqui. Qualquer coisa eu vou buscar uma outra tomada. Eu já vi casos que foi interessante para o arrematante porque era um imóvel comercial e aí ele já estava em locação, já estava alugado, e se ele arrematasse, ele iria receber um percentual daquelas cotas lá, do aluguel daquelas cotas. Então, assim, pelo valor que ele iria receber e pelo valor que ele iria arrematar, era super vantajoso, né? Mesmo ele arrematando uma fração. Exatamente, é por isso que a gente tem que observar que se aquele leilão é bom para você ou não. Porque se a gente estiver falando de um imóvel residencial, provavelmente não vai ser bom, né? Mas o imóvel comercial, nesse caso, foi ótimo. Desligou a minha luz. Agora acho que vai ligar. Aí tem essa... a gente falou aqui da propriedade completa, da fração. Tem também a questão da nua propriedade, que é aquele imóvel que ele tem o usufruto vitalício de alguém. E aí você tem que observar quem é esse usufrutuário. Porque o usufruto ele não vai deixar de existir. Então pode ser... Esse é aquele tipo de caso que você escuta o amigo do vizinho que falou que fulano arrematou um imóvel e ficou 20 anos até conseguir o imóvel, blá, 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 porque ele não observou que tinha um usufruto vitalício. Aí teve que esperar a pessoa falecer. Mas o pulo do gato, rapidinho, o pulo do gato tá aqui, que é o quê? Você ir procurar se a pessoa, o usufrutuário, já faleceu ou não. Porque as matrículas dos imóveis não têm uma atualização tão rápida. As pessoas... É caro, né? A gente ir lá, averbar, registrar.
Então as pessoas acabam deixando de fazer isso. Uhum. Se você vê que o imóvel tem usufruto, ok. Aí o usufrutuário já faleceu, então você pode ir naquele leilão com segurança que você vai conseguir a posse do imóvel. Né? É importante também dizer, Ananda, que sobre essa questão da nova propriedade, do tudo, tem, Kate, deixa eu ver aqui que ela escreveu. Acontece em Camboriú, leiloar só o estacionamento. Se observar o valor da mensalidade de estacionamento, supera o valor da arremate. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Samanta disse ontem, tem que fazer conta. Foi o resumo da live de ontem. Tem que fazer conta, Kate. O que eu ia dizer é o seguinte: existe uma discussão, né, jurídica, né, no Supremo aí, sobre essa questão do usufruto. Por quê? O usufruto vitalício é fato. Você só vai ter a posse do imóvel quando o usufrutuário morrer, tá? Mas existe a questão do usufruto um tempo determinado, né? E aí você também, dependendo lá, conforme está averbado, quando que vai acabar aquele usufruto, você pode arrematar sem problema nenhum. E tem também questão que tem alguns juízes que estão anulando o usufruto, não sendo vitalício, né? Usufruto que não seja vitalício, que não dependa da morte da pessoa. Tem juiz que está anulando, tem juiz que não está anulando. Então, é você jogar, você arrematar para arriscar, né? Então, tudo isso tem que ser investigado no processo, junto com o seu advogado, ver se realmente vale a pena, né? O que você tem a acrescentar sobre isso? Eu falei alguma coisa errada? E não, eu ainda não chegou para mim nenhum caso que tenha acontecido isso de um juiz anular o usufruto. Então, eu sempre tenho visto mais questão de usufruto vitalício, né? Que é o mais comum. Mas é isso, a gente tem que fazer uma análise, passar o pente fino ali e ver cada detalhe. Por isso que é importante ter um especialista do lado. Porque senão a gente só olha ali e passa. Mas entende? aí, se você que está ouvindo a gente é investidor, quer arrematar em leilão judicial, viu lá o usufruto, o que você vai fazer? Doutora Ananda, o que ele vai fazer? Se viu o usufruto, É. vai fugir. Primeiro ele vai analisar. Primeiro vai ver se a pessoa já faleceu ou não, o usufrutuário. Sim. Mas se olhou assim e tá com dúvida, não arrisca. Não arrisca, né? Pula fora. Acho que tem uma pergunta aqui que colocaram. Não, já ouvi falar de leilão onde a viúva alegou que ela tem o direito de habitação e por isso impediu a posse do imóvel. Então, o que acontece? Antigamente, tinha essa questão que eu falei para vocês do leilão de fração do imóvel. Então, digamos que eu fosse casada e aí o meu marido arranjou uma dívida enorme e aí queriam pegar metade do apartamento, que é o que pertence a ele, porque a outra metade pertence a mim. Antigamente fariam assim, o leilão vai ser de 50% do apartamento. Hoje em dia é leiloado o apartamento inteiro, mas é resguardado os 50% meu, entendeu? Sim. Da esposa, da coproprietária. Por isso que a gente tem que analisar se essas pessoas foram intimadas do leilão. Elas têm que ser intimadas. Têm que ser intimadas. Bom, doutora Ananda, o que você acha da gente partir já para o pós-leilão? Tem mais alguma coisa para gente? Por causa. Aí já está na metade da live. A gente está falando muito sobre a due de diligência. Nossa, minha língua trava. E aí tem um pós-leilão. Tem mais alguma coisa aí da pré-arrematação que. Mais algumas coisinhas aqui que eu tinha separado que eu acho que são super importantes da gente falar antes do pós. Porque acaba que o pós-arrematação, você precisa saber ali por base, né? Mas é o advogado que vai tocar, né? E é mais um procedimento de toda uma análise feita prévia. Exatamente. Né? Assim, é um decorrer de uma coisa que você já foi avaliada antes, né? Mas pode falar então aí pra gente. Então, eu vou só cortar aqui algumas coisas pra gente ir logo pro mais importante.
a visita do imóvel. Nem todo imóvel você vai conseguir ir lá visitar, a maioria não vai, né? Você vai comprar ele a portas fechadas, arrematar sem saber qual é o estado lá dele interno, até porque no edital você vai ver se a análise foi feita, se a avaliação foi feita de forma indireta, ou seja, o oficial de justiça não entrou no imóvel, apenas fez uma pesquisa para saber quanto ele valia, ou, em alguns casos, ele consegue entrar no imóvel e verificar, tem tantos quartos, a cozinha, azulejo, não sei o quê. Ele vai falando tudo. Ele descreve tudo, ele descreve tudo. Sim. E aí, o que acontece? Ananda, eu tenho que dar para trás se o imóvel estiver ocupado? Eu acredito que não. Primeiro porque hoje em dia é super difícil encontrar um imóvel que esteja vazio, né? Que esteja escrito lá que ele está vazio. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas deixam para sair bem em cima da hora. Às vezes, no último momento ali, quando o leilão já está marcado, aí elas abandonam o imóvel. Ou então, às vezes, está trancado lá há anos. Também já peguei um caso assim. Estava alugado por muito tempo. Aí o proprietário foi cobrado de uma dívida e o imóvel dele foi para leilão. Ele foi lá, trancou o imóvel. Aí o oficial foi fazer a avaliação e fez a avaliação indireta. Falou, olha, tá ocupado, tem gente lá. E não tinha. Ele não morava naquele imóvel, não estava mais alugando, estava vazio. Tá vazio. Então tem isso também. Quando o oficial de justiça não consegue entrar, ele não necessariamente está ocupado, não, né? Tem pessoas lá dentro. E pode ter. E aí, se você faz essa visita e tem aquela conversa, né, com o porteiro, ou até mesmo com a síndica, com a administração, você consegue obter umas informações interessantes como essa, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, às vezes você não consegue visitar o imóvel em si, mas é muito importante, muito interessante você visitar o arredor daquele imóvel. Falar com o vizinho, falar, oi, então, aqui tem apartamento para alugar, falar com o porteiro, como é que é aqui o prédio? Né? Começa ali a ver também as questões práticas do dia a dia, como é que funciona. Locatário. Às vezes, quem está no imóvel é o locatário, é o inquilino, não é o proprietário. Nesses casos, o locatário ele não tem um apego emocional com o imóvel. Então, talvez seja mais fácil que ele saia do que eu tirar um proprietário que vai ficar ainda fazendo ali um probleminha, sabe? Vai querer ficar até o último minuto. Mas isso é uma coisa da emissão na posse e que não tem essa de a pessoa fazer birra e não querer sair. Ela vai sair uma hora ou outra. Você, arrematante, se tornou um novo proprietário. Você é o dono. Mas eu acho que é válido a gente explicar que se um imóvel que vai a leilão, ele está alugado, tem um inquilino lá dentro, e esse contrato de locação está registrado na matrícula do imóvel, esse contrato, a vigência desse contrato vai precisar ser respeitado. Sim. Né? É claro que o arrematante vai ter o direito de receber ali o aluguel dele, né? Porque agora o proprietário é outro, mudou. Mas se não tiver essa averbação, né, na matrícula, aí conversando, né, dá um prazo para o inquilino desocupar o imóvel. Então, essa informação eu acho que é muito importante também aí para ser verificada na matrícula do imóvel. Sim, quando a gente faz a análise da matrícula, a gente vê se está averbado ou não esse contrato de locação. Mas é aquilo que eu falei, né? É difícil a gente ter uma matrícula atualizada. Muito difícil. Ainda mais de locatário. Quem é que vai lá e registra um contrato de locação? Geralmente, os imóveis comerciais, isso acontece, né? Um restaurante, algumas lojas. Quando tem um contrato com bastante tempo, aí sim é válido, mas usualmente é bem difícil a gente encontrar uma matrícula com um contrato de locação averbado. Sim.
Sim, ótima Eu, pelo observação. menos, para mim, nunca vi. Nunca vi uma matrícula com contrato de locação averbária, acredita? E isso é bom para o arrematante, né? É ótimo para rematante. Isso é bom para arrematante. Então, a gente falou do locatário. Outra coisa que é importante, fazer a análise financeira para Hum. você saber qual é o seu stop, onde é que você tem que parar, qual é o seu lance máximo. Para Ah, não se não, emocionar na hora do não leilão. pode ser emocionado, tem que estar ali tudo Ó, certinho. mas o leiloeiro gosta dessa emoção. Vamos ser Ai, sinceros. Cadê meus amigos leiloeiros? é Pro, leilo... verdade. Pro leiloeiro, essa emoção é ótima. Mas eu tô Mas brincando, gente. É claro que aí é a gente importante. tá lá Não, para segurar o o le... cliente. não, o leiloeiro não quer ninguém emocionado. A gente está brincando. É claro que a gente, quanto maior o lance, melhor. Mas o que é mais importante que isso é o arrematante ser responsável pelo lance desse, né? Porque pode acontecer de lá na emoção a pessoa dar um lance alto e depois ligar para o leiloeiro e falar, ó, desisto. Não Entende? pode. Tem Então, penalidade é, aí para quem tem, faz isso. tem penalidade, mas essa questão mesmo, por isso que tem que ter o planejamento. Eu estou brincando aqui, mas você tem que ter um planejamento do seu lance máximo, né? De quanto você está preparado. E eu vou deixar você falar aí, essa parte aí, pode falar. Eu só Eu brinquei. sempre pergunto para os clientes qual é o seu valor máximo para fazer esse investimento. Aí, Sim. Ananda, eu tenho 400 mil reais, é o meu máximo, não pode colocar um real a mais. A gente vai entrar num leilão com um imóvel de 350? Não. A gente tem que pensar e colocar na balança ali uma margem para a gente ficar lançando, né? Então a gente vai para um imóvel que começa num valor mais baixo, ali em 200, 250, 270, dá para começar para esse cliente que tem 400. Por quê? Porque a gente vai já prever quais são os gastos desse cliente. E aqui, na verdade, eu não gosto nem de chamar muito de gasto, eu gosto de chamar de custo. Porque Sim. assim como a compra e venda tradicional tem seus custos pós a compra e venda, o leilão também tem. Então você tem que pagar o ITBI daquele imóvel. Se for condomínio, tem que pagar o condomínio, tem que pagar o IPTU. Aí tem as custas do cartório que a gente vai registrar, tem a comissão do leiloeiro, né? Os honorários de advogado, E, tudo e é isso, importante a gente falar que mesmo tendo os custos, você consegue lucrar no leilão, com certeza. né, gente? É por isso que a gente faz essa análise financeira antes. Porque a Sim, gente vai calcular e vai ver qual vai ser o meu custo total e quanto de lucro eu vou conseguir fazer com esse imóvel. Né? sim, Então, além do valor que o cliente tem para disponível ali, a gente vai ver também quanto que ele pode lucrar. Então, esse exatamente. cálculo é assim essencial. Tem que fazer parte da due diligence do leilão. Sim. O que mais Agora você tem vamos pra gente? para o pós-leilão, né? Vamos pro ponto. Então tá, pessoal. Então vamos lá, vamos só recapitular aqui. Então, antes de você arrematar, você tem que olhar direitinho as informações no edital. Importante também é verificar, né, a questão do leiloeiro. Mesmo que a gente esteja falando aqui de leilão judicial, gente, o leilão judicial ele só acontece com um leiloeiro cadastrado no tribunal, tá? Tenham cuidado com relação a golpes, porque, por exemplo, as pessoas que estão fazendo leilões falsos estão usando informações de leiloeiros que existem. Então, alguém pode chegar a criar um site, falar que é a leiloeira Priscila Viana e fazer aquele leilão. Né? Existem pessoas que não têm caráter que estão trabalhando assim, né? Mas quadrilhas que estão trabalhando assim. Então, antes de você participar de qualquer leilão, você também tem que verificar a procedência do leilão, o leiloeiro, o site do leiloeiro. Tem que fazer essas análises que a gente falou todas aqui com a doutora Nanda. Depois você veja de novo essa live, anota. Tem que ter cuidado para ver se você não está comprando dívida, né? Se vai ser O que é que subrogado. está sendo A questão o que leiloado? está sendo leiloado, se é fração à propriedade, a questão de hipoteca, a questão de nua, desculpa, a questão de nua propriedade com uso frutuário. O que mais? Me ajuda aí.
a questão da ocupação, né? Quem está Tá ocupando, ocupado ou inquilino, não? se está ocupado ou não, há quanto tempo Se está as vazio, pessoas necessárias foram intimadas. sobre E as quem são as pessoas necessárias? licitações. São as que estão ali no artigo, eu acho que é o 889, não é? É 889 do Código de Processo Civil. Isso. Então você verificou tudinho, viu o edital, viu a questão, fez a análise financeira, né, viabilidade, calculou o seu lance, ele estopim, você fez o cadastro no site do leiloeiro, arrematou, venceu. E aí, o que que acontece na pós-arrematação? Você foi o vencedor de um leilão judicial. Quais são os próximos passos? E aí eu posso te ajudar também um pouco, né? Vai, Aí a pode falar você. gente vai atrás do auto de arrematação, né? Que Vamos. é feito pelo leiloeiro. O leiloeiro vai fazer um auto que é parecido com o edital, porque lá vai ter várias informações, como a data que foi feita, vai ter as características do imóvel, quanto que você arrematou, qual foi o seu lance, vai estar lá o seu nome, tudinho. E aí o leiloeiro vai assinar, você vai assinar, o arrematante, e a gente vai levar para o juiz assinar. E Sim. aqui é a parte importante. Por quê? Porque é necessário um advogado. E no leilão judicial, o que é bom é que o advogado ele pode peticionar naquele mesmo processo que está ocorrendo o leilão. Ou seja, você não precisa iniciar um novo processo para dizer, olha, agora esse leilão é meu, eu preciso, né, registrar e tal. Então, se o imóvel tem outras penhoras, leiloado, as penhoras caem. Sim. E é nessa parte do pós-leilão que isso vai acontecer. Quando a gente tem o auto de arrematação assinado pelo juiz, leiloeiro e o arrematante, essa arrematação ela está plena, perfeita e completa. Sim. Não pode mais ser desfeita. E aí o que vai acontecer? A gente vai pedir que o juiz faça uma carta de arrematação. A carta de arrematação é o documento oficial que você vai levar ao cartório para dizer, olha, eu vim registrar que agora este imóvel é meu. É como se fosse a escritura de compra e venda. Mas como você não comprou de ninguém, o juiz ele prepara a carta de arrematação e esse documento é levado ao cartório para registro, tá? E aí o que acontece? Existem alguns casos que o próprio juiz, quando a gente pede, ele já manda o cartório baixar as penhoras. Tem outros juízes que não gostam de fazer dessa forma. E é a maioria, infelizmente, que eles mandam assim, olha, não fui eu que mandei essa penhora para ir, não fui eu que Ele não permiti é essa penhora. responsável, né? Não Então, autorizou. manda para o juiz que permitiu e ele vai pedir abaixo. Aí o juiz pode ou pedir para você, fala assim, olha, vai atrás e pede para ele baixar, ou o que geralmente acontece, eles mandam um ofício, olha, fulaninho, juiz da outra vara, foi arrematado aqui um imóvel, pode baixar a penhora. E o juiz da outra vara vai mandar para o cartório, pode baixar, entendeu? Aí o que acontece? Eu, por exemplo, eu vejo que o juiz... Eu tive um caso desse que o imóvel que meu cliente arrematou tinha 5 penhoras averbadas anteriormente. Eram 2 da Justiça Federal e 3 da Justiça do Trabalho. Aí da Justiça Federal foi super rápido, eles já mandaram ali tanto a decisão quanto o ofício, mandaram direto para o cartório. E o da Justiça do Trabalho demorou um pouco mais para sair o ofício. Teve ali a decisão, mas demorou. Aí o que eu faço? Eu vou lá, pego as decisões de todos os processos e já dou entrada no cartório. Olha que cartório. Lá no processo, o juiz já decidiu. Só estão esperando expedir ali o teu ofício. Entendeu? E aí o cartório vê, confere lá. Não, tá. Vai chegar o Tudo bem. ofício. E aí já adianta, né? A gente consegue uma celeridade ali maior. E no processo, além de pedir a carta de arrematação, a gente vai pedir também a emissão na posse. Que se tiver alguém
lá, se a gente não conseguir de uma forma amigável que a pessoa saia, vai lá conversar, oi, arrematei aqui e tal, e a pessoa fizer birra para sair, você pode pedir que o juiz, através de um oficial de justiça, mande a pessoa sair de lá. Ah, mas não saiu de jeito nenhum. Já coloca ali, já pede para o juiz que caso a pessoa não queira sair, que chame a polícia também, aí o oficial de justiça vai chamar a polícia. Aí os bens que ficaram lá, que os bens sejam levados para o depósito judicial, ou que o cliente, o arrematante, fique como depositário, fique com ele os bens, e aí quando a pessoa puder, vai lá buscar. E aí o que acontece aqui? Tem um outro pulo do gato, que é os advogados pedirem para o arrematante ficar como depositário por X tempo. Ah, a pessoa que estava ocupando não conseguiu tirar todos os utensílios dela da casa. Não tem problema, vai ficar aqui na casa por tantos dias. Aí a pessoa vai ter que vir depois tirar. Entendi. E aí, Ananda, tudo que você está falando aí, isso é um movimento, né, que o advogado que está representando a arrematante no processo vai ter que fazer. É Sim. importante dizer isso porque o advogado ele está representando ali o arrematante no processo. Por mais que a gente esteja conversando aqui e vocês possam até entender o funcionamento das coisas, não funciona assim, né? É tudo no âmbito processual, tem um andamento processual, tem um cartório envolvido, tem um juiz envolvido. Então, tudo isso depende de um andamento processual que é movido por um advogado. Se você conseguir um advogado que seja bom e diligente, que nem a doutora Nanda, você vai conseguir que o seu processo se desenvolva, né? Então, exatamente. Após a arrematação, depende exclusivamente do profissional, do seu advogado que você vai escolher para te assessorar, né? E aí ele vai pedir a carta de arrematação, vai pedir a emissão da posse, se for preciso, força policial. Você não vai precisar se desgastar. Tudo isso vai ser feito pelo advogado, oficial de justiça, tudo com ordem judicial, tudo com a ordem do juiz. Agora, eu queria falar uma coisa que assim, que eu acho importante que você dê uma pulada, né? Depois que assina um auto de arrematação, existe aquele prazo de 10 dias, 10 dias. Né? E o executado ele pode embargar, pode questionar a arrematação. A lei protege o executado, dando esses 10 dias para que ele possa recorrer, se ele tiver direito, né? Então, tem alguns casos lá na lei que permite que o executado possa embargar. Um deles é a questão da própria intimação, né? Se não teve intimação, ele pode alegar e pedir o cancelamento do leilão. Outra questão é se ficar faltando alguma penhora no edital, né? Se tiver alguma falta de informação no edital do leilão, então ele pode alegar e pode solicitar o cancelamento desse leilão, mas ele só tem esse prazo de 10 dias após a assinatura do auto de arrematação. Tá? Depois disso, passaram-se os 10 dias, não teve embargos, o imóvel é seu, a arrematação foi concluída com sucesso, e aí vai se desenvolver todo esse processo. Agora, eu vou te perguntar o seguinte, que é uma pergunta recorrente, né? Que as pessoas se incomodam em relação ao leilão judicial. A questão do tempo da posse, né? Demora muito para tomar posse desse imóvel. Por que demora muito? Se não demora? Depende do quê? Porque assim, algumas pessoas até me perguntam, né? Tá, Priscila, eu vou comprar, vou arrematar o seu imóvel. Quanto tempo eu vou ter o imóvel? As pessoas querem uma resposta assim, né? Dia tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você sobre a posse do imóvel, o tempo da posse. Tá. Só antes de eu falar disso, sobre os embargos do executado ou do credor que tinha penhora averbada e não foi intimado, não é para qualquer coisa, né? Como você falou, são situações específicas. Bem específicas. E é por isso que a gente tem que fazer o due diligence bem feito. Porque se a gente vê alguma situação dessa já lá na frente, a gente evita de perder esse tempo. Porque o embargo vai atrasar um pouco.
e etc. Agora tem gente também, como eu já vi, que embarga de qualquer jeito. E aí não tem problema, porque o Começa a embargo chorar ele no vai ser. processo. Começa a Ele chorar no não processo. vai levar a lugar nenhum, ele pode só ali tumultuar. Então, Sim. isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O tempo da emissão na posse. Como é que ele acontece? Isso depende muito. Eu gosto de falar com os clientes que, como eu falei no início, tem que ter paciência. Tem que ter paciência para escolher um leilão para você participar e tem que ter paciência para você ser emitido na posse. Porque o que acontece? O leilão judicial, ele é feito em cada uma, pode ser feito em qualquer cartório, em qualquer vara judicial. Sim. Então, às vezes, tem um cartório judicial, uma vara, que ela tem uma tramitação muito lenta, porque talvez ela esteja faltando ali alguns servidores, talvez ela tenha muito processo e realmente demora ali o passo a passo. E tem outras que acontecem de forma mais rápida, né? Que a gente vê assim, a gente peticiona num dia, daqui a um mês, geralmente o prazo é esse, gente. Tem que pensar assim, que 30 dias é como se fosse uma hora para o cartório. Uhum. Tá? Então, assim, vai contar bem, tudo multiplica por 30. Então, o processo ele fica numa fila ali para o juiz analisar. Primeiro, quando a gente peticiona, a gente manda e aí o serventuário lá, o servidor público, vai ver para onde aquele processo vai. Porque imagina, ele recebe processo o tempo todo ali. Alguns têm que ir para digitação, para digitar um mandado, para digitar uma expedição de intimação. Outros têm que ir para conclusão, ou seja, tem que esperar o juiz. Aí eles entram na fila dos processos que o juiz vai analisar. Então, tem que passar por toda essa burocracia de separação para onde vai esse processo. Então, tem varas, tem cartórios que são mais rápidos e tem outros que não. Eu gosto de fazer aquela contabilidade financeira antes do leilão em até 12 meses, porque ali a gente vai colocar também quais são os custos que aquele imóvel vai ter de, por exemplo, custos extras que podem ter condomínio, IPTU, que vão ser responsabilidade do proprietário, né, a partir dali, mas que, poxa, ainda não consegui a posse daquele imóvel. Mas a gente vai fazer o cálculo para que mesmo que você pague um ano de IPTU e um ano de condomínio, você tenha um lucro bem maior que supra isso. Entende? Então, assim, e tem também ocasiões e ocasiões. Tem alguns que você pode pedir que o condomínio seja juntado, contabilizado com os outros que estavam sendo cobrados na ação condominial, por exemplo. Então, é uma questão que tem que ser analisada caso a caso. E essa questão do tempo, a gente sempre tem que pensar de 6 a 12 meses da emissão na posse. Antes disso, é lucro. Eu já vi 2 meses. Foi o recorde que eu já vi. Judicial. 2 meses também foi o que eu já vi. Tem juízes, nossa, que são muito profissionais, né? Eles estão. Tem uma vara que eu amo de paixão, que o juiz ele é muito profissional, muito ágil, muito rápido. Ele toda hora ele está despachando. Ele não é uma vez em cada ano, não. Ele toda hora está despachando. Então, assim, tem até aqui, aproveitando que a gente está falando sobre o assunto, a Márcia, ela perguntou como saber se a vara é célere ou morosa na prática? Olhando no processo, eu diria que o advogado, a gente que está nesse meio, que já trabalha, a gente já até Tem conhece, uma né? Algumas noção de varas quais são as varas que andam mais isso, rápido ou que não. as outras. Mas até analisando também os processos, você consegue ver quanto tempo aquele juiz dá, quantos despachos aquele juiz dá a cada 2, 6 meses. Se o cartório também é um cartório bom que trabalha, né? Porque, nossa, tem cartório Exato. Eu que, gosto de meu ver Deus do também muito céu. isso. Porque a gente pode perguntar lá no cartório: ah, vocês estão processando que mês?
Aí, se eu vejo um cartório que está processando até 30 dias anteriores, é um cartório que é rápido, que as coisas ali Sim, vão correndo. vão Então, correndo. doutora, a gente está processando aqui, por exemplo, a gente está no meio de outubro já. Estamos processando final de setembro. Poxa, aquele cartório está voando, sabe? Eles estão analisando os processos que chegaram no final de setembro. Então, tá rápido. Tem outros, por exemplo, que a gente está analisando 10 de julho ainda. Nossa. Então, a gente já sabe que tem ali uns 3 a 4 meses que vai demorar até chegar ao juiz, até o juiz analisar, até o juiz despachar. Então, depende muito disso também. Eu estou vendo aqui o nosso resuminho. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Eu acho que, no geral, é isso. É porque tem os Você colocou aqui uma detalhes, né? observação que as pessoas me perguntam muito também. Arrematou o imóvel. Quem é responsável pelas dívidas do imóvel depois da arrematação? O proprietário é sempre o responsável pelas dívidas do imóvel. Então, se arrematou o imóvel, quem é o novo proprietário? O arrematante. Então, a partir de então, é ele que tem que arcar com isso. Mas, por exemplo, se a gente estiver falando de uma ação que é uma ação condominial, que está cobrando cotas condominiais, e aí eu não consigo tirar a pessoa de lá, digamos que leve 6 meses entre a arrematação e a emissão na posse. Aí eu vou lá nesse processo e falo assim: olha, juiz, demorou esses 6 meses porque a pessoa, o devedor, ficou demorando lá, não quis sair logo, né? Então, aproveita o valor total que ainda está aí na conta do juízo e Uhum, tira esses valores do condomínio que ele ficou deixando para eu pagar. Então, isso pode uhum. acontecer. O juiz já fala assim: olha, realmente foi culpa do devedor, ele que atrasou, ele que. Então, desse valor do condomínio, aproveita e já pega ali do valor total, né? Já subroga esse valor também no produto da arrematação. E tem outras questões que já são mais difíceis. Por exemplo, eu tenho um caso que o cliente ele arrematou um imóvel que era comercial, na época ainda estava sendo alugado, e quem recebeu o aluguel foi o espólio Uhum. do devedor, Executado. né? Do executado. E aí, depois o locatário saiu de lá, e aí a gente está indo atrás do locatário para saber quanto tempo que ele ficou pagando para a pessoa errada, porque a partir da arrematação, Nossa, da ele arrematação. tinha que pagar para o arrematante. E ele continuou pagando para o antigo proprietário. Ficou recebendo, olha. Interessante esse Aí a caso aí. gente vai atrás, porque depois a gente vai dizer, olha, devedor, executado, que o valor foi assim. O valor da dívida era, digamos que 50% do valor da arrematação. Aí Uhum. sobrou aqueles 25% ainda, 25 já, 50%, e aí desse valor que sobrou, que ainda está na conta do juízo, eu quero conseguir pegar esse valor total, que era para ser passado para o novo proprietário, não foi, e dizer, olha, juiz, tira desse valor que está aí, porque o executado, ele nem falou para o locatário dele que ele estava perdendo, ele continuou ali de má fé recebendo. Entendeu? Entendi. Entendi. Tá. Então, doutora Nanda, antes da gente partir já para o final, né, com a nossa despedida, eu tenho dois recados importantes para dar, mas eu queria que você fizesse aí suas considerações finais, falando, né, sobre o investidor, a pessoa que nunca arrematou em leilão judicial, o que que ela realmente deve, de tudo que a gente falou aqui, o que que tem que ficar, assim, para você mesmo, o que que é o leilão judicial, o que que a pessoa tem que tomar cuidado e que é o mais importante, assim, que a pessoa tem que tirar dessa live. Tá. Olha, primeira coisa é tirar da cabeça que quem tá arrematando é a pessoa má da história, o vilão da história.
Não é. É Sim. a pessoa que está ajudando outras duas pessoas a resolver um problema. Sim. Né? É a pessoa que está chegando com a solução. E qual é o benefício dela chegar com essa solução? É que ela pode lucrar com isso. Outra coisa que a gente precisa ter levado aqui no coração é saiba, entenda de leilões para você saber o passo a passo, mas não dispense um especialista do seu lado. Não é um custo extra, é um investimento. Porque a parte mais importante é o due diligence. Você evita muitos problemas, muitos gastos, muitos riscos, se for uma análise bem feita, antes de você sequer entrar na arrematação. Eu acho que esse é o É, mais importante. eu vou dar um recadinho das minhas duas próximas lives, mas eu tô lembrando aqui, não sei se você quer ter a oportunidade de falar, vai ter um evento amanhã na OAB. Ah, é? Olha, tô Amanhã. te ajudando a lembrar, hein? Eu não sabia se ia poder falar aqui na live. Você é minha amiga, fica à vontade. Que isso? Amanhã, a comissão de leilões da OAB vai estar junto com a comissão de empreendedorismo, dando uma palestra sobre empreender no mercado imobiliário. E eu vou Olha, falar um pouquinho lá da minha trajetória, porque eu vim para o Rio de Janeiro, não sou do Rio de Janeiro, né? Eu vim para cá sem conhecer ninguém, sem ninguém me conhecer, e eu tive que me virar nos 30 para poder aparecer e conhecer as pessoas me conhecerem. E eu acho que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Né? Então, se sim. já tem ali os contatos, já sai na frente muito. Eu não Então, sabia que você ia participar também. Ah, que legal. vou participar. E Que legal, viu? Estão aí, se convidados. a gente estão todos convidados, é um evento gratuito, presencial, lá na UAB Uhum. da Barra, começa às 10 horas da manhã. Não vai ser online, vai ser presencial. Eu acho que vai ter sim online dele, mas aí eu coloco nos meus stories amanhã o link. Uhum. Tá. E eu vou estar fazendo amanhã uma. Ai, a Juliana. Juliana, para de elogiar a gente, senão eu não vou conseguir me concentrar. A Juliana também é leiloeira, nossa amiga, né? Maravilhosa, a Obrigada mãe por da estar aqui com a Júlia. gente, Ju. Então, a gente vai estar fazendo a live amanhã. Eu vou estar fazendo a live amanhã, que é a última live sobre leilão judicial com a doutora Luísa, né? Ela é do Sul. Vai ser uma live também sensacional, porque a gente vai pegar aí no jurídico também dos casos mais atípicos. Então, eu espero vocês, tá? E na sexta-feira, em comemoração ao Dia do Leiloeiro, né? Vamos reunir 4 leiloeiros maravilhosos, né? Eu e mais 3 amigas aí. Então, também estão todos convidados para participar. Vai ser na sexta-feira, 7h30, também essa live. E o último recado que eu queria dar, que a doutora Nanda também não sabe, que é surpresa para ela também, é o seguinte, doutora Nanda. Eu estava pensando o seguinte: Ah, a gente está caminhando aí para o final do ano, né? Ano que vem, as pessoas, muitas, você não tem noção de quantas mensagens eu recebo até no WhatsApp de pessoas me pedindo: Priscila, como que eu começo nos leilões? Priscila, me ajuda. Priscila, você dá mentoria. E eu, sinceramente, eu não tenho, assim, gente, aquele tempo para fazer mentoria. Eu gostaria tanto de fazer mentoria, de gravar um curso. Eu já até cheguei a conversar contigo sobre isso, né, tem Nanda? que Mas fazer, Pri. mas aí, diante de tantos pedidos, eu resolvi que em dezembro, a princípio, no dia 4 e 5 de dezembro, eu vou fazer uma mentoria online, tá? Onde eu Olha, vou estar, serão 2 dias, inclusive depois, se você quiser me ajudar, né, participando. claro. Mas eu vou fazer esses 2 dias online, pelo Google Meet, para explicar quem nunca arrematou, como começar, quais os cuidados que devem ter. Então, a partir de amanhã, eu vou liberar um link de pré-inscrição, não é inscrição, mas eu preciso saber quantas pessoas vão ter interesse em participar. E vou fazer em dezembro, mesmo que todos estejam em ritmo de férias, Natal, mas é para a pessoa encerrar o ano e já começar o ano com a mentalidade de que eu preciso investir em leilão. Ótimo. Então, eu quero. Põe na listinha assim, 2024, o que eu preciso fazer? Exatamente. Emagrecer, taranana, participar de um leilão. Exatamente. Eu quero encerrar o ano trazendo essa mentalidade para as pessoas.
para iniciar o ano arrematando um imóvel. E por isso eu vou fazer esses 2 dias de uma mentoria online, onde as pessoas eu vou abrir para dúvidas, né? E vou fazer um grupo de WhatsApp para a gente fazer network. E eu acho que vai ser bem legal, né? Vai ser ótimo. Eu acho que vai ser bem legal. Então, amanhã eu vou estar liberando esse link na minha bio de pré-inscrição para quem deseja participar, tá bom? E eu quero te agradecer. Obrigada. Eu acho que essa live é de ontem. Nossa, gente, vocês não vão encontrar conteúdo desse em lugar nenhum, né, Ananda? Né? A gente, nossa, você foi muito transparente, trouxe, nossa, muito conteúdo bom que alguns advogados escondem. Você não vai ouvir isso por aí. Então, assim, sigam a doutora Ananda no Instagram dela. Me sigam, quem não me segue. A gente está disponível para tirar dúvidas, Com né? certeza. Doutora Ananda, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, é só procurar a gente que a gente está disposto para poder servir, porque o nosso objetivo aqui é esclarecer, desmistificar, te ajudar, porque tem um monte de gente falando besteira na internet e a gente quer trazer aqui a verdade, tá bom? Isso aí. Muito obrigada, Pri, pelo convite. Eu adorei. Quando precisar, quando quiser, estarei aqui para a gente conversar sobre leilões, sobre o que quiser. Tá bom, então. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo. Espero vocês amanhã. Tchau. Tchau.